pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, ou pelo que haveis de vestir, não andeis ansiosos por isso. Que tipo de ansiedade Jesus está se referindo? A ansiedade, doença do campo das emoções? Não. Que às vezes vem por conta de abusos na infância, aonde você não pôde se defender, e aquilo te criou e enraizou em você e se transformou numa doença. Aonde de repente você sofreu traumas também, da forma que você também não tinha como se defender. Jesus está falando aqui, eu quero chamar sua atenção aqui para coisas que não andeis ansiosos por aquilo que haveis de comer, de beber, de vestir. Necessidade básica. Aquilo que eu e você não podemos ficar sem. Coisas atreladas a essa vida. Ou seja, não andeis ansiosos por nada que os nossos olhos possam contemplar. Não andeis ansiosos por coisas materiais. Não andeis ansiosos nem mesmo pela necessidade básica de vocês. Por quê? Porque isso não vai faltar. Não vai faltar o que comer. Não vai faltar o que beber. Não vai faltar o que vestir. Não precisa se preocupar com isso. Não andeis ansiosos. O Pai vai providenciar todas essas coisas. Tem gente que fica ansioso quando vai construir uma casa. Tem gente que fica ansioso para trocar de carro. Tem gente que fica ansioso porque quer passar naquela prova, naquele concurso, quer chegar a um status quo. Mas a questão aqui que Jesus está nos advertindo são essas coisas ligadas à esfera terrena. Não andeis ansiosos por nada que os olhos possam ver. Por quê? Porque a gente não pode esquecer de que tudo isso vai passar. A ansiedade que você está para morar naquela casa, a casa vai passar. A ansiedade para trocar de carro, o carro vai passar. A ansiedade para casar, vai chegar um momento que é só você e Deus. Sabe essa pessoa bonita que está aí do seu lado? Seu cônjuge, às vezes um filho, às vezes um amigo seu. Vai passar. Vai passar. E o problema da humanidade hoje é não focar a sua mente, o seu pensamento nas coisas que são do alto. Porque quando ele vai nos dizer aqui, se você e eu já ressuscitamos com Cristo, pensai nas coisas que são do alto, onde Cristo está. O que vai acontecer com uma mente dessa? Uma mente dessa vai estar sã. Uma mente dessa não vai ficar ansiosa. Sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Ansiedade das coisas deste mundo. Das coisas deste mundo também chama atenção aqui. Estou falando para pessoas cristãs, porque eu estou falando para uma juventude, para uma igreja onde quer mais profundidade. Eu não estou falando de mundanismo. Eu não estou falando desse sistema aonde os valores éticos, morais, vão contra os princípios da palavra de Deus. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de coisas boas. Estou falando da família. Estou falando dos nossos projetos, dos nossos sonhos. E precisamos realmente projetar, precisamos sonhar. Eu estou falando de coisas importantes, mas que não podem ser o nosso foco principal. O nosso foco principal. A nossa mente tem que estar cheia das coisas que são do alto. As distrações. Pessoas que têm tempo para estudar horas e horas e horas pela faculdade que faz. Horas e horas e horas pelo concurso que quer fazer. Fica horas no celular. Horas na rede social. Mas não conseguem separar um tempo, investir, meditar, porque o que a palavra nos ensina não é leia a Bíblia, leia, medite, guarde, faça, leia, medita, guarda, faça, viva, obedeça,
aquilo que você está lendo, aquilo que você está meditando, aquilo que você guardou no coração e na mente. Filipenses capítulo 4 vai dizer: tudo aquilo que for lícito, tudo aquilo que for bom, tudo que é de boa fama, tudo que é amável. E vem uma lista de coisas. Se há algum valor nisso, se alguma virtude há, nisso pensai. Mente. Encher a nossa mente de coisas que vêm do alto, de coisas que vão nos elevar, de coisas que vão nos deixar saudáveis enquanto aqui nesta terra nós estivermos. Muitas pessoas estão se apegando às conquistas, posses, à aprovação dos outros, ao conforto, e estamos esquecendo de que isso tudo vai passar, irmãos. Isso é muito sério. Eu sei que não é uma palavra, o pastor falou aqui, né? Hoje eu sou da Assembleia de Deus. Se eu estivesse lá, pastor, eu quase não ia ouvir aleluia hoje. Porque é uma palavra de confronto. E a maioria das minhas mensagens são palavras confrontadoras mesmo. Sabe por quê? Porque todas as vezes que Deus me dá essa oportunidade, essa palavra tem que vir de encontro ao meu e seu coração, no sentido de confrontar a gente mesmo. Porque hoje a gente tem visto um evangelho, uma teologia liberal, que não tem compromisso com a palavra. Que estão negociando princípios da palavra de Deus. Aonde pecado na Bíblia sempre foi pecado e vai ser pecado sempre. E o pessoal está sendo aí um evangelho light. Um evangelho que não salva. Pessoas se perdendo foco, vivendo mal. Aí vão para a igreja. O que está acontecendo? Eu estou na igreja e a minha vida não anda. As coisas não andam. Parece que a minha vida está amarrada. Por quê? Evangelho raso. Não tem profundidade. Não tem mente cheia das coisas que são do alto. Quer ver? Marcela, como fazer um teste simples para a gente avaliar em que nível a gente está? Qual é a programação minha e sua amanhã, segunda-feira? O que você vai fazer amanhã? Nessa programação, quanto tempo você planejou de passar com Deus? Quanto tempo você planejou de separar para ler a Bíblia, para orar, para meditar? Não só isso, para servir o outro. Para servir o outro. Porque isso é evangelho. Viver com a mente no céu é abrir mão da gente mesmo em muitas situações e ocasiões para fazer pelo outro. Pessoas egocêntricas, aonde tudo que vai fazer no dia, na semana, no mês, no ano, o planejamento é para quê? Eu quero a minha casa, eu quero a minha família, eu quero o meu emprego, eu quero o meu, cadê o outro? Jesus abriu mão de tudo para servir. Eu entendi isso, irmãos, com 14 anos de idade. Com 16 eu comecei a pregar. Eu ia em hospitais. Eu com 17 anos entrava em delegacia pregando. Eu tenho uma amiga que fala: Marcela, eu lembro de você naquela época na Igreja Batista. Eu quase até liguei para perguntar, mas eu lembrei que da última vez que o senhor falou comigo, naquela época a gente não podia vir para frente, mesmo com a calça larga assim, era só de saia. Eu colocava, só tinha uma saia, pastor, de veludo marrom. E ela até hoje, quando escreve a minha, fala assim: a sua saia de veludo marrom, pregando nas cadeias. E às vezes vinha algum policial e falava: Marcela, você não pode ficar aí. É perigoso, alguém pode te puxar, porque eu ia perto deles, apertava a mão deles.